Olá, estamos começando mais uma aula de geografia. O tema da aula de hoje é a indústria no Brasil. Bom, essa primeira aula é uma introdução sobre a indústria para a gente saber quais são os tipos de indústrias que são existentes no mundo. Bom, quando a gente fala de indústria, a gente está falando de um setor, né, que desde quando foi criado com a Revolução Industrial, ele é um setor que não para de evoluir. Então, evolução na indústria, né, evolução tecnológica na indústria, é algo que é extremamente constante, faz parte da história da indústria. Então, desde quando a indústria surgiu ali na Inglaterra até a atualidade, a indústria vem sofrendo um processo de transformação, principalmente no que tange à chamada evolução tecnológica. A tecnologia faz parte da construção da indústria e com certeza para o futuro continuará fazendo parte da construção dessa indústria. Bom, quando a gente está falando de indústria, e é isso que a gente vai abordar aqui nesse slide, além dela produzir itens de consumo, né, o que é indústria na verdade? Né? É ela pegar uma determinada matéria-prima e elaborar essa determinada matéria-prima num determinado produto que a gente teria necessidade no nosso dia a dia, no nosso uso. Então a gente pode estar falando de roupa, a gente pode estar falando de sapato, a gente pode estar falando de carro, a gente pode estar falando de aparelhos eletroeletrônicos, enfim, a gama é imensa. A produção de itens é uma coisa assim faraônica. Então a indústria é isso, é pegar uma matéria-prima lá, algo por exemplo, da natureza e transformar num produto. Mas além de produzir itens para o nosso consumo, ela trabalha com atividades complementares. Então ela vai trabalhar, por exemplo, com matéria-prima, ela vai trabalhar, por exemplo, com comércio, ela vai trabalhar, por exemplo, com transporte. Então, pessoas que trabalham no comércio trabalham com produtos que foram produzidos pela indústria. Pessoas que trabalham no segmento de transporte, né, que é um segmento vital para a nossa economia, trabalham com produtos que foram produzidos pela indústria. Então ela trabalha com várias categorias dentro do mercado, né? Várias categorias estariam ligadas com a indústria. Então a indústria é um segmento muito mais amplo do que a gente imagina, né? Porque quando a gente está falando de indústria, a gente também tem que pensar, por exemplo, no transporte, né? Em todo o setor de transporte, em toda a cadeia de transporte que estaria envolvida com a indústria. Bom, o processo de indústria, então, é pegar uma matéria-prima, como essa que você está vendo aqui do lado, essa que você está vendo aqui no slide, pegar, por exemplo, aqui o minério de ferro, né? Esse aqui é o minério de ferro, e transformar o minério de ferro, essa matéria-prima bruta, em um produto industrializado, como, por exemplo, o aço, tá? Ou, por exemplo, o ferro. Então, é essa transformação. Quando a gente fala de indústria, a indústria ela está dividida em setores. Um dos setores mais importantes que a gente tem na indústria é a chamada indústria de bens de produção, que também é chamada de indústria de base ou indústria pesada. Eu estou colocando aqui uma foto daquela que seria a indústria de base mais famosa de todas elas, que é a indústria siderúrgica. Mas eu queria falar um pouco mais sobre essa indústria de base. A indústria de base é a indústria que a gente diz que é o alicerce da indústria. Sem essa indústria não haveriam outras indústrias. Essa indústria é uma indústria que ela serve de, vamos dizer assim, o nome seria esse mesmo, base para que outras indústrias pudessem vir. Então vamos só dar um exemplo para você poder entender. Sem a indústria siderúrgica, que transforma o minério de ferro em ferro ou aço, eu não teria, por exemplo, a indústria automobilística. Como é que eu teria a indústria automobilística se eu não tenho, por exemplo, o ferro e o aço para fazer com que a indústria automobilística possa criar as suas peças? Então ela é uma indústria fundamental para que outras indústrias possam existir. Por isso, a gente chama ela de indústria de base. Eu quero que você entenda que nós temos várias indústrias que trabalham, que se encaixam como indústrias de base. Tudo bem, gente? Outra coisa importante que eu vou colocar aqui para você entender.
Quando você fala de indústria de base, a indústria de base ela precisa de vultuosos investimentos para que ela possa ser construída. Então ela é muito cara de ser montada. Além dela ser uma indústria muito cara de ser montada, o retorno dessa indústria é um retorno que leva muito tempo. Então a gente fala que é um retorno que acontece a longo prazo. Então não é um retorno fácil. Por esse fator, aqui no Brasil, nós temos uma coisa interessante que é diferente de outros lugares do mundo, como por exemplo os Estados Unidos. A participação do Estado na indústria de base brasileira foi muito grande. Por quê? Porque como era uma indústria muito cara para ser montada, não houve interesse da iniciativa privada em montar essa indústria. Então, o Estado teve que montar. E entenda uma coisa, fala assim, mas deixa quieto, então não vão montar. Não, mas sem a indústria de base, você não tem outras indústrias. Então, por exemplo, sem a siderurgia, não tem a indústria automobilística. Bom, se ninguém se interessou por montar a indústria siderúrgica, então como é que nós teríamos a indústria automobilística? Então ficou a cargo do Estado, no caso brasileiro, ficou a cargo do Estado montar essas indústrias. Então o custo ficou para o Estado, porque se não houvesse o Estado, não haveria quem iria montar essas empresas. Bom, Carlinhos, quais são as empresas que fazem parte do chamado setor de base? Eu coloquei aqui do lado, pessoal, uma imagem e mais ao lado ainda eu coloquei o texto de empresas que seriam classificadas como empresas de base. Então vamos lá, essa imagem que você está vendo aqui do lado é Serra dos Carajás. Serra dos Carajás é a maior jazida de minério de ferro a céu aberto do planeta Terra. A mineração, que está muito famosa no Brasil nos últimos anos por conta dos acidentes que as mineradoras andam provocando, né? E no caso o acidente é feito pela Vale, né? Lembre-se de Mariana e Brumadinho. Então, a mineração é uma indústria de base, ou seja, é eu ir lá na natureza e minerar o minério, tirar o minério, tá? Para jogar o minério para outra indústria de base que é a siderurgia. Então, mineração e siderurgia são duas indústrias de base. Nós temos outras indústrias de base? Temos. Metais não ferrosos é base, indústria de equipamento de transporte é base, cimento é base, máquinas agrícolas é base, ou seja, todo maquinário que trabalha no campo vem da chamada indústria de base, ou seja, sem ela outras indústrias não existiriam. Eu coloquei aqui uma série de indústrias para que você tenha uma ideia, tenha um conceito sobre ela. Bom, montada a indústria de base, que eu citei alguns modelos, alguns exemplos aqui no slide anterior, eu quero te falar agora sobre uma outra indústria, que é a indústria de bens de consumo. Eu coloquei aqui uma espécie de fileira de itens que fazem parte de bens de consumo. Então, muitas coisas que estão na nossa casa fazem parte dessa indústria de bens de consumo, tá? Então, você pode ter carro, você pode ter moto, você pode ter eletroeletrônico, você pode inclusive ter os materiais que construíram a própria casa. Os materiais que construíram a própria casa são materiais feitos pela indústria, né? Então, para que a gente tenha a casa, muitos produtos produzidos pela indústria, tá, estão empregados nela. Então, essa é a indústria de bens de consumo. Geralmente ela fica perto do mercado consumidor porque a gente vai ter essa utilização dela aí. Bom, consome menos energia, o retorno de capital investido ele é um retorno mais rápido. E essas indústrias, elas se dividem em dois grupos de indústrias. As indústrias de bens de consumo duráveis e as indústrias de bens de consumo não duráveis, tá? Então, essas indústrias que vão ter um capital de retorno mais rápido, né, um retorno mais rápido do que foi investido nela, então ela está fragmentada em dois grupos. O bem de consumo durável, que em cima eu coloquei um carro, e o bem de consumo não durável, que é aqueles que você compra aí em lojas, que a gente vai falar daqui a pouco. Vamos discutir um pouco melhor esses chamados bens de consumo duráveis.
Os bens de consumo duráveis, gente, tá? A gente vai ter aí uma gama muito grande desses chamados bens de consumo duráveis. Então, a indústria automobilística, né, é um bem de consumo durável, porque é uma mercadoria que não é perecível, que não estraga com facilidade, ela demora a se degradar. Então a indústria automobilística faz parte disso, material elétrico, eletrodomésticos de forma geral, aparelhos de comunicação, esses aparelhos demoram muito para se degradar, então por isso eles são chamados de bens duráveis. Lógico, todo material tem uma vida útil, mas esses têm uma vida útil de longo prazo. E depois nós temos os chamados bens de consumo não duráveis, que são aqueles que se deterioram, que se estragam mais rapidamente. E aí a gente poderia citar o caso, por exemplo, do setor têxtil, de roupas. Roupas estragam mais rápido, sapatos estragam mais rápido. A indústria alimentícia, gente, que tem data de validade, né? Porque é perecível, estraga rápido. O setor farmacêutico, que também tem data de validade. Então, tudo aquilo que é feito pela indústria e tem uma data de validade ali de 1, 2 anos, até menos, tá? São chamados de bens de consumo não duráveis. A lista é muito grande, por isso nem adianta guardar esses produtos, porque eles vão acabar, de alguma forma, se estragando alguns deles. Bom, quando a gente pega a história a questão da indústria, a indústria no Brasil ela tem uma história. E o que a gente vai fazer agora é contar um pouco dessa história da indústria brasileira. Então eu vou pegar a indústria brasileira e a partir de agora eu vou contar a história da indústria brasileira. E eu vou contar essa história a partir de fases. Então eu vou falar sobre fases da industrialização brasileira. A primeira fase da industrialização brasileira, pessoal, ela vai de 1500 até 1808, tá? Que é a chamada fase da implantação das atividades industriais no Brasil. Veja bem, nesse período nós não tínhamos passado ainda pela Revolução Industrial nesse formato dinâmico. Era uma indústria ainda de cunho artesanal, então eram indústrias artesanais. Eu fiz até questão de colocar duas imagens aqui, tá? Eu pus a imagem da bandeira de Portugal e pus a imagem de calçados aqui embaixo, tá? Então, é a fase que nós começamos a implantar as indústrias. Eu quero deixar claro que começaram a implantar indústrias, entenda a minha fala. Começaram a implantar indústrias, é a fase que começa a se implantar indústrias, sim. Só que essas indústrias são implantadas e nesse período entre 1500 e 1808, Portugal proíbe essas indústrias. Então Portugal vai proibir. Então há uma implantação num primeiro momento, toma cuidado para não confundir o que eu estou falando, surgem indústrias nesse momento, mas Portugal vai proibir na sequência essas indústrias. Então existe a montagem, mas depois Portugal proíbe indústrias como fiação, calçados e vasilhames, tá? Então, se instalaram aqui essas pequenas indústrias, mas na sequência Portugal proíbe essas indústrias. Carlinhos, mas Portugal proibiu? Sim, Portugal proibiu, até porque, gente, você tem que entender que Portugal era o colonizador, o Brasil era uma colônia, Portugal não queria concorrência, porque se você tivesse aqui indústrias aqui, você teria uma concorrência. Então, você tem a instalação, mas em 1785, o governo de Portugal proíbe as indústrias aqui e elas têm que ser desmontadas. E fica aqui o que nós vamos carregar até hoje em cima da nossa história, que é um país produtor de produtos rurais, de produtos primários. Então, pode-se plantar cana-de-açúcar. Então a gente fica como um país plantador de cana-de-açúcar e as indústrias que tinham sido montadas acabam sendo desmontadas. Então, num primeiro momento, tem até que tomar um pouco de cuidado, porque primeiro se monta, depois se proíbe, e a data da proibição é 1785. Eu até queria fazer um comentário sobre essa data com vocês, pessoal. No dia 4 de julho de 1776, os Estados Unidos se tornou um país independente. Ocorreu a independência dos Estados Unidos, no dia 4 de julho de 1776.
E os Estados Unidos foi um país que também montou essas indústrias artesanais, só que essas indústrias artesanais foram ganhando força e o país começou a se tornar um país industrializado. E aí a colônia ganhou força para se tornar um país independente e parte dessa força vem do seu desenvolvimento econômico. Então, deixar o Brasil se industrializar e deixar o Brasil ganhar força econômica seria perigoso. Por isso que logo depois da independência dos Estados Unidos, né, independência que acontece da Inglaterra, Portugal proíbe a instalação dessas indústrias. Ou seja, Portugal tinha medo que o Brasil tornasse um país forte e dinâmico e pedisse a sua independência também. Então, tá aí um pouco da nossa história para fazer comparação. Depois, em 1808, abertura dos portos e vinda da família real para o Brasil. Aí é permitida a indústria ser montada. Então, olha que coisa maluca. Primeiro se monta, depois se proíbe ali em 1785. Ou seja, essa primeira fase é uma fase da proibição. E agora a segunda fase é a fase da implantação, de 1808 a 1930, né? Até ali a crise da Bolsa de Nova York no mundo. Então, nos Estados Unidos, que afeta o mundo. Então, nesse segundo momento, pode-se montar uma indústria no Brasil. Só que você vai perceber que não se montou, mas se montou muito pouco de indústria. Por quê? Porque havia medo de se montar uma indústria aqui no Brasil, porque o Brasil é um país instável, gente. Então, como o Brasil é um país instável, tá? Não se teve a montagem da indústria do jeito que se queria. Então se montou uma indústria de bens de consumo, tá? E não se montou uma indústria de base, então o Brasil de fato não se alavancou na industrialização nessa fase. Depois, nós temos a terceira fase, que é a chamada fase da Revolução Industrial Brasileira, a partir do homem que você está vendo aqui do lado, que é Getúlio Vargas. Então, de 1930 até o meio dos anos 50, é a chamada fase da Revolução Industrial Brasileira. Você tem a crise da Bolsa de Valores, a quebra do café no Brasil e o governo de Getúlio Vargas, então, alavancando a industrialização no Brasil. Só que essa indústria que vai ser montada aqui, gente, é a chamada indústria de base. O que ele vai montar aqui no Brasil vai ser a chamada indústria de base. Então, estão aqui alguns segmentos nesse slide que o Getúlio Vargas vai alavancar, né? Que a era Vargas vai alavancar. Então você vai ter o quê? Você vai ter a montagem da CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, da siderurgia, da Companhia Vale do Rio Doce, que é a mineração, da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, energia elétrica, tá? E da Petrobras, em 1953. Olha como o Getúlio Vargas montou uma base para a industrialização brasileira. Deixa eu voltar a câmera aqui, gente, tá? Olha como o Getúlio Vargas montou a base para uma industrialização no Brasil. Tudo bem, gente? Aí acho que fica claro essa fase da chamada Revolução Industrial Brasileira. E aí nós temos uma quarta fase da industrialização no Brasil, que é a fase da internacionalização, ou seja, a fase que vem para o Brasil o capital estrangeiro. Isso começa a partir do governo de Juscelino Kubitschek, que está aqui na capa da revista Time, tá? Então o que ele vai falar? Que o Brasil vai crescer em pouco tempo, né? Nós vamos crescer em 5 anos, o que nós levaríamos 50 anos. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai abrir o Brasil para o capital estrangeiro, tá? Então nessa fase, Juscelino Kubitschek abre o Brasil para o capital estrangeiro. Então, vão vir todos os setores possíveis que você vai imaginar, tá? Então, você vai ver setor farmacêutico, setor químico, setor naval, elétrico, eletroeletrônico, enfim, tudo isso vai vir no Brasil. Até que em 1964 estoura um golpe militar, estoura uma ditadura militar no Brasil. Esse golpe vai dos anos 60 até os anos 80. E durante esse golpe militar, o que é que vai acontecer? Vai continuar um tripé na industrialização brasileira. Capital estatal investindo fortemente nos setores de base, tá? Você tem os grandes conglomerados internacionais chegando e você tem também dentro do Brasil um capital nacional que surgiu. Então você tem um tripé. É o capital estatal, que vem aí através dos militares, né? Os militares continuam investindo.
o capital estrangeiro através das chamadas multinacionais e um capital nacional, ou seja, empresários brasileiros que estão surgindo nesse momento e que são incentivados a continuar investindo. Então, durante a ditadura militar, você tem um tripé no setor industrial. Tudo bem, gente? Vamos parando por aqui, a gente se vê na próxima aula.